Alexandre Gisbrecht, para você, o que é pífio? Pífio é debater na internet com gente que acha que é especialista no que está falando, mas que, na verdade, não faz a menor ideia. E o que não é patético? Estádio com torcida, né? Sei que hoje em dia é complicado, a gente não vai ter torcida, pelo menos do jeito como era antigamente, tão cedo, mas não tem nada tão não patético quanto um estádio lotado. Patrocínio Amstel. Este é o Dividida no All Sport e hoje o nosso entrevistado é o Alexandre Gisbrecht. Ele é historiador do São Paulo Futebol Clube, uma das pessoas que mais conhece a história do São Paulo e vai conversar com a gente, evidentemente, sobre o São Paulo, né? São Paulo que começou o ano de forma confusa, né? Depois de liderar o Brasileiro com 7 pontos sobre o vice-líder, chegar à semifinal da Copa do Brasil, desandou, Diniz foi demitido, aí chegou o Crespo, o São Paulo ganhou o Campeonato Paulista, praticou o melhor futebol no estadual de São Paulo e começou muito mal o Campeonato Brasileiro de 2021. Alexandre, essa fase do São Paulo, desde 2008, quando foi tricampeão brasileiro, tricampeão mesmo, ganhando 3 vezes seguidas a Série A, e depois um jejum interrompido agora com relação ao estadual, com essa conquista de 2021, ela, historicamente, ela pode ser comparada a que outras fases difíceis para o torcedor são paulino? Se for em termos de tempo puro e simples, a primeira coisa que vem à memória é os anos 60, porque foi a época que o São Paulo estava construindo o Morumbi e uma boa parte das receitas ia para construir estádio, embora a história não seja tão simples assim. Também ali envolvia o Palmeiras ter um dos melhores times da sua história, o Santos, então, nem se fala. Então, tudo isso também entra como parte desse cenário, parte desse contexto. Lembrando também que, apesar dessas limitações financeiras, durante uma parte da década de 60, o São Paulo, embora o Morumbi não tivesse pronto, ele não estava sendo construído naquele momento. Então, sobrava algum dinheiro. O São Paulo contratou jogadores que eram muito cobiçados, revelações do interior, que não saíram baratas. Mas assim, mesmo depois disso, o São Paulo saiu daquela década com o Morumbi, que foi algo que deu uma acelerada no crescimento do clube, que foi uma monstruosidade. E desse último jejum, a única coisa que acelerou monstruosamente foram as dívidas. Você falou do Morumbi, eu queria voltar até um pouquinho nesse tema, né? Porque o Morumbi me parece que ele é um divisor de águas na história do clube, né? Era o maior, era conhecido, inclusive, sempre isso era dito, o maior estádio particular do mundo, porque ele só era menor do que o Maracanã em capacidade de público, e o Maracanã era um estádio do Estado, né? No caso do Estado do Rio de Janeiro, então ele era, de fato, o maior estádio que pertencia a um clube, né? A uma agremiação, e tinha a capacidade, chegou a receber mais de 150 mil pessoas. O Morumbi era o palco do futebol paulista, os clássicos todos eram lá. Eu lembro de vários jogos. O Santos jogava lá contra times de outros estados no Brasileiro. O Corinthians nem se fala. O Palmeiras também. Então você tinha vários jogos, Palmeiras e Vasco, Corinthians e Flamengo, Santos e Grêmio, que aconteciam no Morumbi. No Pacaembu, e eles iam para o Morumbi quando havia uma demanda maior. Ou seja, o São Paulo ele meio que abrigava o futebol paulista. Isso, claro, cada vez que alugava o estádio, gerava também alguma receita, fortalecia o poderio e a imagem do clube. Como é que a gente pode tratar o Morumbi na história do São Paulo? Dá para dizer que teve antes e depois do Morumbi? Sem dúvida, sem dúvida. Porque assim, o Morumbi ele foi construído meio que na época certa. Porque talvez se ele tivesse sido construído 20 anos antes, tivesse ficado pronto 20 anos antes, talvez ele não tivesse o mesmo impacto financeiro que ele teve no São Paulo. Por quê? Porque o futebol começou a movimentar mais dinheiro a partir dos anos 70. Não nos níveis de hoje, obviamente, mas a curva começa a crescer por ali. O futebol começa a ficar mais profissional, bem aos poucos, mas é ali que ele começa a ficar mais profissional. Então, o São Paulo surfou ali nessa onda e também do gigantismo, aquele gigantismo dos anos 70, clássicos com 100 mil pessoas, um clássico com 50 mil pessoas saía no jornal que pouco público para o clássico de ontem. Então, e como todos os clássicos eram jogados lá, pelo menos a grande maioria, o São Paulo ganhava com um percentual das arrecadações. Não era
dinheiro assim que fizesse o São Paulo sobrar, mas era um dinheiro que era importante para o clube. E tanto não era um dinheiro que fazia sobrar que no fim dos anos 70 o São Paulo estava meio que apertando os cintos, não podia fazer grandes contratações, deixou de comprar o Sócrates porque o Antônio Leme Nunes Galvão na época não quis botar a mão no bolso, e olha que na verdade o que ele precisaria ter desembolsado era mais ou menos a renda de 2 ou 3 clássicos, mas não quis botar a mão no bolso ali. Então, passa muito pelas pessoas que estão dirigindo. Então, o Laudo Natel, que foi quem terminou de construir o Morumbi, ele era um cara que tinha essa noção do que o São Paulo precisava para crescer. Ele foi sucedido pelo Henri Aidar, que também seguiu com a mesma filosofia, e aí foi enquanto você teve essa possibilidade, o São Paulo surfou na onda mesmo. Foi algo muito bom para o São Paulo. Mas mesmo com o clube tratando, em geral, bem as suas finanças, isso é algo que o Rodrigo Capello mostrou no livro dele, Futebol Como Ele o São Paulo não conseguia sobrar no futebol brasileiro. E talvez por quê? Porque o São Paulo costumava pagar os impostos geralmente em dia e tudo mais, não atrasava salários, então não tinha esse doping financeiro que vários outros clubes tiveram. Talvez se o São Paulo tivesse feito isso lá atrás, ele pudesse ter sobrado numa época. O futebol é cíclico, dificilmente haveria um cenário em que o São Paulo ou qualquer outro clube sobraria para sempre, né? E o Morumbi foi, sem dúvida, uma peça muito importante nisso. Segue sendo, por outros motivos, porque hoje em dia você consegue potencializar os lucros de um estádio de outras maneiras, coisas que não eram possíveis nos anos 80, nos anos 70, hoje são possíveis. O preço dos ingressos também hoje é mais alto, se você compara mesmo com o salário mínimo ou com o dólar, o preço é mais alto do que era nos anos 70, anos 80, anos 90. Você pegar, por exemplo, a final contra o Newell's Old Boys da Libertadores de 92, o preço de um ingresso dava coisa de $5. $5 hoje é R$25. R$25 você hoje não compra o ingresso para arquibancada no Campeonato Paulista. Eu queria falar um pouquinho mais do Morumbi, né? A construção do Morumbi, ela muitas vezes ela é alvo de algumas fake news, né? Por parte de torcedores rivais de São Paulo, né? Uma delas, talvez a principal, Laudo Natel deu o Morumbi para o São Paulo, deu cimento. Se não fosse Laudo Natel, o São Paulo não ergueria o Morumbi. O Celso Zelt, que é corintiano e é historiador como você, ele sempre desarma essa afirmação, né, com argumentos que ele sempre apresenta. Eu gostaria que você falasse sobre isso. O que você responde quando um corintiano, um palmeirense, um santista, ou torcedor de outro time vira e fala: vocês só têm o Morumbi porque o Laudo Natel ajudou, deu o Morumbi para o São Paulo? Qual a resposta do historiador para esse tipo de afirmação? Bem, aí é o típico caso do cara que está falando como se fosse um especialista, mas que, na verdade, nunca abriu um jornal da época ou um livro para entender melhor o assunto. Então, vamos lá. Uma coisa que muita gente fala é que o São Paulo ocupa um terreno público. O terreno do Morumbi nunca foi público, nunca na história foi público. Ele era originalmente da Condessa Matarazzo, e depois ele foi loteado pela imobiliária Aricanduva, que não era pública. Então podem até dizer assim, no meio do Morumbi era para passar uma rua, é verdade, mas naquela época a legislação não previa que as ruas de um loteamento fossem públicas, elas pertenciam à imobiliária dona do loteamento. Isso só iria mudar nos anos 70. E ali o estádio do Morumbi já estava completo, já estava pronto. E aí, então, essa questão do terreno é algo que nem deveria ser levado em consideração. O Laudo Natel deu o Morumbi para o São Paulo? Bem, de certa maneira, sim, deu. Como presidente do São Paulo, não como governador do estado. Uma simples olhada na linha do tempo de governadores de São Paulo já mostra que isso não tem como ser verdade. Porque o Laudo ele foi governador pela primeira vez no segundo semestre de 66, que foi depois que o Adhemar de Barros foi cassado. No segundo semestre de 66, o Morumbi, a construção do Morumbi não estava andando. Você pode pegar fotos de jogos por exemplo, em 31 de julho de 66, o São Paulo jogou contra o Noroeste lá no Morumbi.
né, na estreia do Campeonato Paulista. Você pega fotos desse jogo e compara com fotos do último jogo do São Paulo naquele Campeonato Paulista, no Morumbi, e o estádio não mudou, não cresceu nada. E, por outro lado, se você pega fotos em 68, fim de 68, 69 principalmente, você vê todo o jogo assim, muitos andaimes, madeira em todo lado, os treinos do clube vira e mexe no fundo, parece que os caras estão treinando numa obra, e de fato era o que estava acontecendo, né? Quando o Laudo Natel saiu, no comecinho de 67, janeiro de 67, ele foi substituído pelo Abreu Sodré. E o Abreu Sodré era rival político do Laudo. Tanto é que quando o Laudo foi escolhido pela ditadura para ser o sucessor do Abreu Sodré de novo, mas isso já em 1970, quando o Morumbi já estava pronto, o Abreu Sodré trabalhou muito forte contra o Laudo Natel. E então pode dizer, mas o Abreu Sodré ajudou. Não ajudou, ele não tinha por que ajudar. O São Paulo, efetivamente, ele retomou a construção do Morumbi, avançou bastante, porque até ali, depois que ele inaugurou o Morumbi incompleto em 1960, o estádio em si andou muito pouco. Andou dos gigantes que se chamam, que são pedaços do anel das arquibancadas, andaram até 1968, se eu não me engano, foram dois gigantes. Então, andou muito pouco. Uma boa parte disso foi em 64, até 64. E aí, em 68, em junho de 68, São Paulo lançou o Carnê Paulistão, que era um carnê que angariava fundos para tocar a obra do Morumbi. E esse carnê que possibilitou que a construção avançasse muito. O Morumbi foi completado entre o segundo semestre de 68 e o segundo semestre de 69. Teve depois obras de acabamento no finzinho, assim, lá perto da inauguração, em janeiro de 70, mas ali era coisa cosmética, era coisa já de acabamento mesmo. O anel já tinha dado a volta no fim de 69. E muitas pessoas falam assim, porque o Laudo Natel, como governador, ele fez os professores vender carnês do Paulistão, não sei o quê. Como ele faria isso se ele não era o governador? Ele só voltaria a ser governador em março de 71. Ele foi escolhido em março de 70, ele foi nomeado. Aí ele passou o resto de 70 inteiro, ele pediu licença do cargo de presidente do São Paulo para fazer articulações políticas pelo interior, já que ia ter eleição no fim do ano para deputados, né, eleições parlamentares. E então ele ficou fazendo essa articulação política, né? Mas aí o Morumbi já estava completo desde janeiro. Então, tudo isso é um negócio que não encontra respaldo nos livros de história, nos jornais da época, mas se você for olhar em páginas que geralmente são com nomes de rivais e tudo mais, está lá a verdadeira história do Morumbi. E esse verdadeira é meio... É a fake news que não nasceu ontem, né, e continua muito viva por aí. Eu queria até, para ficar claro, o Alexandre, até para o torcedor de São Paulo, não, que nos acompanha, e que não conhece a história do estádio, né? Queria que você voltasse. Quando começa a construção do Morumbi? Quando São Paulo começa a jogar no Morumbi em obras, né, inacabado, como você bem observou, né, nos registros históricos nos jornais, fotos com o Morumbi com um andar, depois com a construção do outro anel, e assim vai crescendo. O estádio do Grêmio, o ex-estádio do Grêmio, também viveu uma situação parecida, o Olímpico, né? Eu lembro que em 77, quando o Grêmio quebrou a série de 8 títulos seguidos no Internacional, no Campeonato Gaúcho, o André Catiba vai dar aquele salto, aquela foto espetacular, que ele se machuca. Você só vê um anel no Estádio Olímpico. Depois ele ganhou um anel superior. Hoje o estádio está desativado, porque o Grêmio joga na Arena. Mas isso também acontecia com o São Paulo. A gente via ali, ao longo do tempo, fotos que mostravam o estádio caminhando. Quando começa, quando termina e qual o período que o São Paulo joga no Morumbi em obras, o Morumbi ainda inacabado? É um período grande até. Sim, um período grande. A história do Morumbi, ela começa muito antes do Morumbi, porque o São Paulo já queria ter o seu estádio desde que ele foi refundado em 1935, no fim de 1935. Porque em 1930, o São Paulo tinha a Chácara da Floresta, mas com todos aqueles rolos que terminaram com o fechamento das portas do clube em 1935, com a fusão do Tietê e depois a refundação no fim do ano, o São Paulo perdeu a Chácara da Floresta, que o Tietê se apressou a demolir o mais rápido possível.
Isso foi incrível também. E o São Paulo buscava novas alternativas. A primeira delas que ele encontrou foi o estádio da Antártica Paulista, né, que não tem nada a ver com o Parque Antártica, ele ficava na Moca, justamente ali do lado da fábrica da Antártica, por isso esse nome, mas ele não era um estádio do São Paulo, era um estádio que o São Paulo chegou a usar como mandante várias vezes, mas não era o estádio do São Paulo. Quando o Pacaembu foi construído, o São Paulo conseguiu uma prioridade para usá-lo nos seus jogos. Mas, assim, o estádio seguia não sendo do São Paulo, havia oposição de outros clubes, e os próprios dirigentes do São Paulo costumavam falar que o sonho do São Paulo não cabe no Pacaembu. E então seguiram em busca de outras alternativas. Uma no bairro do Sumaré, né, depois no Parque do Ibirapuera, mas nunca conseguiram ir para frente. O Morumbi finalmente foi para frente no começo dos anos 50, se eu não me engano, a doação dos 2 primeiros terrenos, que são onde fica basicamente o estádio, foi em 1951. Mais tarde, o São Paulo comprou mais uma gleba, que é onde fica uma parte do clube. E em 52 foi lançada a pedra fundamental, e o São Paulo começou, de fato, a treinar no Morumbi em novembro de 56. Naquela altura, o que estava construído? O primeiro anel já estava levantado, o anel inferior, e uma parte pequena dos 2 anéis superiores, que é onde hoje é a arquibancada vermelha, onde tem as cabines de TV. Então, aquele miolo está lá. E fizeram o primeiro treino do São Paulo em novembro de 56, com presença de público, e o público lá pendurado nos andames de madeira. Um negócio assim que hoje seria muito, muito difícil, para não dizer impossível de se ver. São Paulo passou a treinar ali, jogar mesmo, só a partir do momento em que já tinha sido completado mais um pedaço dos 2 anéis de cima. Então, você tinha ali pouco menos da metade do anel intermediário e do anel superior, e o Morumbi foi inaugurado, então, com o primeiro jogo em 2 de outubro de 60, que foi a vitória de 1-0 sobre o Sporting com um gol do Peixinho. E o São Paulo passou a usar o Morumbi ali, mas ainda assim, de vez em quando. Você pega jogos, mesmo ao longo do fim de 60, ou de 61, 62, eram poucos jogos. São Paulo seguia mandando muito jogo no Pacaembu, a maioria dos jogos, inclusive. Seguiu assim até mais para o fim da década, quando também começaram a aparecer outros clássicos jogados lá, e com a aceleração da construção em 68, São Paulo começou a jogar mais e mais no seu novo estádio. Mas ele completo mesmo foi inaugurado em 25 de janeiro de 70, um empate por 1-1 com o Porto de Portugal, com um gol do Miruca. E a partir daí o Morumbi passou a ser a casa do São Paulo. Óbvio, jogou vez ou outra como mandante no Pacaembu, até no Parque Antártica, né, até os anos 80. O último jogo como mandante no Parque Antártica foi em 90, estreia no Brasileiro de 90. Mas assim, a casa do São Paulo passou a ser o Morumbi, só deixou de ser naqueles momentos assim mais longos, quando o Morumbi estava com algum tipo de reforma. Então, quando teve aquela questão dos amortecedores nos anos 90, São Paulo ficou vários meses sem jogar. Mais recentemente, em 2016, São Paulo começou a temporada jogando vários jogos no Pacaembu, porque estava trocando o gramado do Morumbi, esse tipo de coisa. Agora, seria interessante a gente voltar também mais um pouquinho no tempo, Alexandre, para explicar um pouquinho da história do São Paulo, fusão, São Paulo da Floresta. E eu gostaria de aproveitar essa pergunta para te dar a oportunidade de falar para o senhor Milton Neves que ele está errado naquilo que ele vive repetindo nos espaços dele. Então, já que a gente está aqui no UOL e o Milton também escreve no UOL, eu gostaria que você falasse para o Milton Neves que ele está errado, porque eu também acho que ele está errado, eu estou com você nessa. E o Milton tem que corrigir as informações que ele vem passando e não batem com a do historiador, que é você. Bem, não batem com as da maioria dos historiadores, quero crer. Exatamente. A questão é que existe aquela página dele Que Fim Levou, Que Fim Levou. E ele trata de ex-jogadores, ex-jornalistas. Eu acho fantástico aquilo, principalmente a parte dos jornalistas, porque ex-jogador você ainda encontra mais facilmente material, mas dos jornalistas é mais difícil, e ali tem muita coisa, muita foto, muita informação. Mas um dos itens desse Que Fim Levou é o São Paulo da Floresta. Bem,
que fim levou? Não levou fim nenhum. O São Paulo da Floresta está aí, é o São Paulo, que, aliás, não era conhecido como São Paulo da Floresta naquela época. Ele era o clube da Floresta, sim, mas ninguém falava o São Paulo da Floresta. Era o São Paulo Futebol Clube. Era o clube da Floresta, que depois seria o clube do Canindé e depois o clube do Morumbi. E nesse artigo, além dele tratar como se fossem entidades distintas, coisa que não são, há erros de datas, há erros de situações, coisas que nunca aconteceram, mas são tratadas como se fossem a verdade. E eu sei que ele é usado como fonte por muita gente. Então, eu imaginei que ele iria querer saber que aquilo estava errado. Mas passei um ano cobrando, né, expondo. Eu tenho certeza que a essa altura ele já sabe que ele está errado, mas por algum motivo, que eu não sei qual é, ele optou por não colocar. Bem, o que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Assim, a história do São Paulo é uma história que é conturbada nesse período, e uma boa parte dessa ambiguidade é culpa do próprio São Paulo, né? Porque não falo nem de anos, por décadas, o próprio São Paulo não se definia direito se ele tinha sido fundado em 25 de janeiro de 1930 ou em 16 de dezembro de 1935. Então, várias versões do estatuto, então o estatuto por hora dizia 1930, hora 35, hora nenhum nem outro, hora volta para 30, e agora já há alguns anos, graças ao trabalho do historiador do São Paulo, historiador oficial do São Paulo, que é o Michael Serra, isso já é ponto pacífico. Hoje no estatuto do clube não consta mais nenhuma ambiguidade, mas para você ver como era isso, o São Paulo, embora boa parte do tempo considerasse a fundação em 1935, por causa de picuinhas internas, aquela coisa do, mas eu quero mostrar que eu salvei, eu e os meus salvamos o São Paulo. Então não queremos fazer parte, não queremos nos juntar com aqueles que fecharam o clube, que na verdade muitos já tinham voltado para o São Paulo, acabaram voltando depois para o São Paulo, e esse pessoal que não queria se misturar, eles também estavam lá antes de 1930, só que antes de 1935. Só que esse pessoal, aos poucos, foi obviamente morrendo, porque ninguém vive para sempre, e as pessoas começaram a olhar mais para o contexto, especialmente quem analisava a história, foi vendo que, peraí, mas não faz sentido descartar 1930, era o mesmo clube, eram as mesmas pessoas, era o mesmo uniforme, era o mesmo escudo, só não era o mesmo lugar. Então, o São Paulo seguiu com essa ambiguidade. Então, por exemplo, eu tenho uma foto de um aniversário do São Paulo, porque o São Paulo não comemorava aniversário em 16 de dezembro, comemorava em 25 de janeiro. E aí você tem uma foto do presidente do São Paulo na época, que era o Henri Aidar, ele está na frente de um bolo, né? Então foi em 1978, é de 1978 essa foto, se eu não me engano, 78 ou 79. Não, é 78, porque ela diz ele comemorando em 25 de janeiro de 78, com um bolo onde se lê 41 anos do São Paulo. 41 anos, então, peraí, ele foi fundado em 25 de janeiro de 1937? Aliás, não, minto, é 79 e ele fala em 42 anos, 43 anos, é isso. Ele 25 de janeiro de 1936, mas se o clube dizia que foi fundado em 16 de dezembro de 35, peraí, como é que é essa história? O próprio São Paulo não sabia direito quantos anos ele tinha. Não comemorava em 16 de dezembro, mas comemorava em 25 de janeiro. São coisas que, no fim das contas, você começa a juntar tudo isso, você vê, não tem como dissociar de 25 de janeiro. E você falou de passagem do Canindé. Seria legal lembrar isso, né? O Canindé foi o estado de São Paulo, né? Não. Aliás, foi o estádio, foi a casa do São Paulo, podemos dizer. A casa do São Paulo, em determinado momento. E também explicar por que da Floresta. Como é que surgiu da Floresta, né? Porque você pega hoje, Floresta, por que esse nome? De onde surgiu? Eu acho que é uma curiosidade. A Floresta não existe mais, né? A Floresta era o bairro, né? O estádio do São Paulo era a Chácara da Floresta. Mas, na verdade, os outros estádios ali contíguos, que era o estádio do São Bento, o estádio era o estádio do São Bento e o
Nossa, me fugiu agora. Então, ali tudo era a área da floresta. Eu adoraria ir, assim, pegar uma máquina do tempo e ir na Praça de Esportes em algum domingo dos anos 30, que a Praça de Esportes era onde o futebol pulsava em São Paulo. Era uma praça que ela meio que existe até hoje, embora não mais com esse nome, mas ela é ali onde fica quase na frente da Ponte das Bandeiras, ali entre a Avenida Tiradentes e a Avenida Santos Dumont, tem uma praça grande, totalmente abandonada. Aquilo fervia em domingos de jogos. E por quê? Por causa dos estádios ali próximos. Então, às vezes tinha jogo na Chácara da Floresta e no estádio do São Bento, que eram um do lado do outro. E o povo se reunia ali antes dos jogos. Era um negócio, uma cena que devia ser maravilhosa. E isso se perdeu completamente. O São Paulo depois ele buscou a Chácara da Floresta, o Canindé, para fazer o seu centro de treinamento. Então, o São Paulo passou a treinar ali e fazer outros esportes ali. Como que foi isso? Em 1942, o clube alemão, né, o Deutsche Sportverein, o Deutsche Sportclub, ele era o dono não, ele era o inquilino ali. Ele alugava da família Vanucci, que era um casal de italianos. E eles começaram a ter problema com aquela lei que proibia que imigrantes fizessem associações e tudo mais. A mesma lei que depois que o Palmeiras também teria problema naquela época, o Palestra Itália teria problema e acabaria virando nome. E aí, então, o São Paulo fez um acordo com o clube alemão, né, que foi aprovado por eles de maneira unânime, né? Óbvio, São Paulo levou vantagem com isso? Sim, levou vantagem com isso, mas os alemães também levaram. Por quê? Porque eles puderam continuar com o clube, embora não com o mesmo nome, mas eles puderam continuar praticando os esportes, né? O São Paulo deu a liberdade para eles seguirem fazendo os mesmos esportes que eles já praticavam antes, e o São Paulo ainda ganhou um lugar onde ele pôde construir o seu centro de treinamento. Talvez seja uma palavra moderna demais para o que era naquela época, mas era ali que o São Paulo treinava. Inclusive, ali foi um dos lugares aventados pelo São Paulo para construir o estádio, só que o início da construção das marginais e da retificação do Rio Tietê meio que acabou com esse sonho, porque cortou um pedaço muito grande do terreno que o São Paulo tinha. Então eles tiveram que procurar outros lugares, por isso que acabou não sendo construído lá. Quando o São Paulo já estava com o Morumbi, já estava querendo avançar nas obras do Morumbi, ele decidiu vender o Canindé, vendeu para um sócio do São Paulo, um conselheiro do São Paulo, Vadi Sadi, e ele depois vendeu para a Portuguesa. A Portuguesa ali, em 1956, ela inaugurou um estádio, mas ainda com arquibancadas de madeira, não é o Canindé que a gente conhece hoje. Ele foi inaugurado com um jogo entre a Portuguesa e um combinado São Paulo e Palmeiras, né? A Portuguesa ainda ganhou de 3-2, mas o mais curioso disso é que esse jogo foi num domingo, e no sábado à noite o São Paulo e o Palmeiras tinham jogado, o São Paulo ganhou de 5-0, e aí no dia seguinte os dois times formaram um combinado para enfrentar a Portuguesa. E aí, no fim dos anos 60, a Portuguesa decidiu acabar com o estádio de madeira e construir o Canindé de verdade, que foi inaugurado no começo de 72. Alexandre já falou bastante do passado mais lá atrás, eu queria agora voltar para a era pós-Morumbi, né? São Paulo tem, acho que, etapas na sua história que são muito importantes para se tornar o que o clube é hoje, né? Eu acho que isso mexe, inclusive, muito com o perfil da torcida do São Paulo. Eu me lembro, ainda morando no Rio de Janeiro, que o São Paulo era visto por todos como o clube mais da elite de São Paulo, uma torcida mais elitizada, sempre havia essa ideia, independentemente de ser verdade ou não, havia esse perfil, era o que identificava o tricolor, até dos mascotes, né? O Fluminense do Rio e São Paulo aqui era um cartola, um cara mais arrumadão, e o Corinthians era o time do povo, o Palmeiras tinha lá o perfil, o time da colônia italiana, e por aí vai. E depois que o São Paulo ganhou aqueles títulos todos com o Tele Santana, e depois, mais adiante também, com o Muricy, os títulos brasileiros, a torcida de São Paulo cresceu muito, né? Alguns redutos alvinegros, digamos assim, aqui na região metropolitana, hoje tem muito São Paulino. Se pegar pontos remotos da Zona Sul, da Zona Leste, onde talvez fossem poucos tricolores, hoje tem muito tricolor.
A torcida de São Paulo se espalhou, e por outros estados. São Paulo tem uma torcida nacional em vários pontos remotos do país, bem distante, a milhares de quilômetros distante da sede do clube, como já aconteceu com o Flamengo, com o Corinthians, com o Vasco. Pelo menos essa é a minha visão. Eu queria que você, como historiador, falasse um pouco sobre isso, a importância dessas duas fases, a fase do Telê, depois a fase do Muricy, anos 90 e anos 2000, de muitos títulos importantes, e como cresceu a torcida de São Paulo, como mudou o perfil do torcedor tricolor. Isso na verdade, é algo que não existem estudos muito firmes sobre isso. Então, qualquer coisa que se fale são hipóteses que baseadas em alguns fatos que aconteceram, em características que foram sendo marcadas ao longo dos anos. Mas, assim, por exemplo, o São Paulo foi um clube que já nasceu em 1930 com uma torcida grande, porque ele herdou o futebol do paulistano, que não existem pesquisas de torcida naquela época, mas, assim, não é um absurdo dizer que o paulistano talvez tivesse a maior torcida de São Paulo naquela época. Obviamente, muitos dos torcedores ficaram indignados com o fim do futebol, não migraram para o São Paulo, mas muitos migraram. Um deles foi o meu bisavô, Sudi Menuti, que ele torcia para o paulistano. Quando o paulistano encerrou o seu futebol, e aliás, essa é uma das falácias que o pessoal fala, que São Paulo faliu, o paulistano faliu quando deu origem ao São Paulo. O paulistano está aí até hoje. Né? E o meu bisavô, ele passou a ser torcedor do São Paulo até sua morte em 1948. Né? Então, o São Paulo teve a sua torcida, mas difícil dizer, avaliar a torcida nos anos 40, nos anos 50, nos anos 60. As primeiras pesquisas começam a aparecer nos anos 70. É bem possível que nos anos 70 a torcida do Santos fosse maior do que a do São Paulo. Isso, títulos sempre influenciam. E é o que deve ter acontecido com a torcida do Santos, que viveu tantos títulos nos anos 50, 60 e 70. O São Paulo começou a crescer bastante a sua torcida nos anos 80. Aquela boa fase dos Cilinhos, Menudos, os títulos paulistas na segunda metade da década, o título brasileiro de 86. Mas, assim, título por título, só o título não explica. A questão dos Menudos pode ter tido alguma influência em crianças, assim, adolescentes que olhavam e falavam, pô, esses caras que estão jogando no São Paulo são um pouco mais velhos do que eu. Isso talvez não explique, mas, assim, é algo que certamente tem alguma parcelinha pequena. Assim como os meninos da Vila do Santos em 78, depois em 2002, o pessoal devia olhar para aquilo e falar assim, é jovem como eu, e encarar. É difícil de determinar o impacto disso, se é muito pequeno, se é um pouquinho maior e tudo mais. A era do Telê certamente contribuiu muito. Eu vivi o meu colegial na era Telê, então, de 91 a 93, eu fiz o meu colegial. E, pô, que é a melhor época para ser São Paulino do que entre 91 e 1993. Tudo isso vai crescendo. E sobre o que você falou da Zona Sul, uma coisa que parece também ser uma peça desse quebra-cabeça é o próprio Morumbi, porque esse pessoal da Zona Sul estava muito perto do Morumbi, então o pessoal, para ir trabalhar no centro, pegava ali o Estrada de Itapecerica, M. Mirim, Giovanni Gron, que passava na frente do Morumbi todo dia, o Morumbi é o estádio mais perto para eu ir e tudo mais, e esse tipo de coisa acaba influenciando, não sei em que nível. É muito difícil tratar disso sem uma base muito científica, mas são peças de quebra-cabeça. A gente vai montando esse quebra-cabeça, ele nunca vai ficar completo, mas a gente às vezes vai ter um pedacinho aqui, olha, dá para ver a cabeça do personagem, dá para ver não sei o que, um pedaço do cenário. É isso que a gente consegue fazer em relação a isso. Isso que você falou é muito interessante, porque essa era uma época que esse cara que passava no ônibus, indo trabalhar em frente ao Morumbi, ele conseguia, na quarta-noite, no domingo à tarde, comprar o ingresso e entrar no Morumbi. Né? Hoje está cada vez mais difícil para esse cidadão entrar no estádio de futebol. O Morumbi ainda até permite, porque é um estádio muito grande, e salvo em momentos que os cartolas elevam muito o preço do ingresso, ele ainda pratica alguns preços mais acessíveis em muitos jogos. Né? Então, há partidas em que o torcedor de menor poder aquisitivo consegue ver um jogo do São Paulo. Do Corinthians e do Palmeiras, por exemplo, é impossível. Se não for sócio torcedor e tudo mais, ele não vai, que é a questão das arenas. E eu queria te fazer uma pergunta para você responder a sua opinião pessoal. Muita gente defende a tese
segundo a qual o clube tem que se modernizar, tem que ter um estádio novo. Então, se o Palmeiras tem uma arena e o Corinthians tem uma arena, o São Paulo tem que ter uma arena. Eu, pessoalmente, tenho outro ponto de vista com relação a isso. Eu entendo o Morumbi como uma... Assim, eu até fiz muitas perguntas a você sobre o Morumbi por isso. Acho que o Morumbi é um marco na história do São Paulo. É um estádio que torcedores de todos os outros clubes do Brasil queriam ter um estádio como aquele, seu. O São Paulo tinha e tem o estádio até hoje. O que você faria se você pudesse definir o futuro do São Paulo e o seu estádio? Vai demolir o Morumbi, constrói um novo, uma arena, reforma o Morumbi, deixa como tal. O que o Alexandre faria se tivesse esse poder hoje nas mãos, como São Paulino? Nossa, ainda bem que eu não tenho esse poder todo, mas a questão qualquer resposta que eu dê vai ter um pouco de saudosismo da minha parte. Eu sei que o Morumbi, que eu frequentei quando eu era criança, adolescente, ele não existe mais. Ele não é uma arena, mas também não é aquele mesmo estádio que eu fui em 89, 90, 91, por aí vai. Eu gosto do Morumbi como ele é hoje. Acho que poderia melhorar em algumas coisas. Tem coisas que podem até falar que gourmetização, não sei. Mas, por exemplo, é inviável que você não tenha no Morumbi alternativas melhores para você simplesmente comer no estádio. O jogo às 7 horas da noite, que tantas vezes eu fui direto do trabalho para o Morumbi e não tinha opção para jantar, para comer um jantar minimamente decente que fizesse aguentar das 7 horas até a hora de acabar o jogo e ir para casa e chegar em casa perto da meia-noite e tudo mais. Não existe. Assim, eu não desgosto dos sanduíches de pernil, até gosto muito, mas o problema é que às vezes você precisa de alguma coisa que vá te sustentar para o resto da noite, né? E até você estando disposto a pagar um pouco mais por isso, desde que não sejam só as opções caras. Não adianta você abrir um fazano lá no Morumbi e virar assim, agora você tem que comer no fazano, senão você não vai comer. Isso não existe. Eu acho que deveria sim ter mais opções. Eu já fui a estádios nos Estados Unidos e você vê lá que as opções para você fazer uma refeição vão de hambúrguer, batata frita e cachorro quente até um prato mais encorpado mesmo. Você paga mais ou a menos por isso, dependendo do que você quiser. Aqui no Brasil, a gente ainda está muito atrás nisso, mesmo nas arenas, mas as únicas arenas a que eu fui foram o Mané Garrincha, em Brasília, e o Beira-Rio, em Porto Alegre. Elas têm algumas opções a mais, mas, assim, comparado com os Estados Unidos, não existe. Simplesmente não existe nesse quesito. Mas aí talvez seja um pouco mais forçado. Eu gostaria que o Morumbi fosse mais próximo do gramado, mas não tenho problema com como ele é hoje. O Morumbi lotado, ele pulsa do mesmo jeito. Eu gostaria muito de saber como é que é a sensação de estar no centro do gramado no Morumbi, com o Morumbi lotado. Eu já estive no Morumbi lotado, já estive no Morumbi com 100 mil pessoas, mas você na arquibancada, você não tem a mesma sensação de quem está ali no meio cercado por tudo aquilo, né? Para o bem e para o mal. Para o cara que está lá sendo incentivado por essa massa e para o cara lá que está sendo pressionado por essa massa. Eu gosto disso. Hoje nas arenas você tem uma presença mais próxima que exerce um tipo de pressão diferente, que eu não sei quão efetivo que ele é, alguma efetividade ele certamente tem, mas assim, podem dizer que o São Paulo não ganha na arena do Corinthians porque tem essa pressão e ele não está acostumado com essa pressão. Mas se fosse assim, o Inter não teria sido rebaixado no novo Beira-Rio em 2016, se essas arenas fossem todas tão hostis assim. Então, existe uma parte, não estou dizendo que não existe nada, mas talvez o pessoal superestime esse efeito, né? Então, assim, eu estou satisfeito do jeito que está o Morumbi, mas se eu tivesse a opção, um orçamento ilimitado e tudo mais, eu consideraria essa possibilidade de aproximar uma parte. Demolir o Morumbi, eu acho muito difícil que aconteça, pela simples questão que o Morumbi é tombado, e você não conhece muitos exemplos de reversão de tombamento por aí. Eles existem, mas são exceção. O São Paulo teria que ser uma exceção dessas para demolir o Morumbi. Eu odiaria essa ideia. Talvez tenha algum gênio das finanças para virar e falar, não, mas se o São Paulo demolir o Morumbi e construir um estádio, sei lá onde, vai ganhar X milhões a mais e não sei o quê, vai ganhar 1 bilhão por ano, não sei o quê. E 1 bilhão é atraente, alguns milhões são atraentes, mas
sabe, isso é o suficiente para acabar com 61 anos de história. Para mim, a história é muito importante. Eu sei que vai ter muita gente que vai discordar de mim, que vai falar assim, não, tem que acabar velharia, ou não sei o quê, não pode ter apego a coisa velha. Eu vejo, por exemplo, no Pacaembu, que agora estão demolindo o tobogã. Eu nunca imaginei que eu ia ficar triste com a demolição do tobogã, mas eu estou triste com a demolição do tobogã. Porque eu pensava, o Pacaembu teve antes a concha acústica, que foi demolida antes de eu nascer, mas eu já vi tantas fotos, eu sei como é que era a coisa. Você pensa que um dos maiores públicos da história do Pacaembu, que foi na estreia do Leônidas, em 1942, foi sem o tobogã, né? E assim, eu pensava, o tobogã é feio, realmente é feio. Mas também, por outro lado, foi lá que eu assisti a maioria dos últimos jogos a que eu fui no Pacaembu. Então, não porque lá era uma vista bonita, ou mesmo porque era mais barato, sei lá, eu comecei lá, foi a primeira vez, gostei da sensação e passei lá. Então, mas mesmo assim eu não achava que eu ia ficar triste, eu fiquei triste. Por quê? Eu não sei dizer. É saudosismo? Talvez. É um lugar onde eu estive, é um lugar que faz parte da minha história. E isso eu acho que é importante. A maioria das pessoas não está muito preocupada com a história, mas a história é importante. Se você não conhece os erros do passado, você está condenado a repeti-los. Isso é um ditado muito frequente. Agora, Alexandre, voltando então ao futebol, qual é o time mais importante da história do São Paulo? Não o mais vencedor, o mais importante da história do São Paulo. Eu sempre fujo de rankings, porque é muito difícil você fazer algo objetivo a respeito disso. Então, tem muito de subjetividade. E eu não gosto muito da subjetividade. Assim, óbvio, posso dar opinião dizendo que estou triste pelo tobogã, algo bem subjetivo, mas para montar um ranking com base nisso é mais complicado. Então, posso listar alguns times que foram muito importantes. O time de 1943, que foi campeão paulista, quebrando um jejum de 12 anos, o São Paulo não era campeão desde a Era da Floresta, e estava tentando se reerguer. Então, aquele time foi muito importante. E dentro dele, o Leônidas foi um cara que ajudou a elevar o patamar do São Paulo. Talvez sem o Leônidas, mesmo com o resto do time intacto, o São Paulo não tivesse ganho o título de 43, ainda mais com o mau início de campanha que ele teve. Saiu atrás de todo mundo nas primeiras rodadas. Outro time muito importante, o do bicampeonato paulista de 70 e 71, que também quebrou um longo jejum. Os Menudos são um time que é sempre lembrado, muita gente que nem viu os Menudos jogando fala deles. E às vezes o pessoal pensa assim, nossa, só tinha garoto naquele time. Não é verdade, não tinha só garoto. Tinha alguns garotos, mas eles estavam mesclados com jogadores mais experientes, Dario Pereira, Careca, o próprio Falcão, que não jogou muito, mas fez parte daquele time, o Gilmar, o goleiro. Então, era uma mescla muito bem feita de jovens e jogadores mais experientes. O time do Tele, que na verdade foram vários times do Tele. Se você pegar o time vice-campeão brasileiro de 90 e o time que foi... vamos pegar o último título do Tele, que foi a Recopa Sul-Americana de 94. Você comparar esses dois times, eles tinham muito pouco em comum. Além do Tele Santana, já não tinha o Raí, já não tinha uma boa parte dos mesmos jogadores. Talvez o Zete tivesse, o Cafu, um ou outro jogador. Mas o Raí, que foi tão importante nessa história, ele saiu em 93, né, logo depois da Libertadores, da conquista da Libertadores. No mês seguinte ele já não era mais atleta do São Paulo. Então ele nem participou do jogo com o Milan no fim do ano. O time do Tele seria um deles, mas que na verdade são vários times. E isso é engraçado, a gente conhece tantas escalações e tem tanta gente que sabe dizer escalações de memória e tudo mais. E você vai ver quantas vezes esse time jogou junto, e foram pouquíssimas. O Michael Serra fez um levantamento dos times mais frequentes da história do São Paulo, e assim, o time mais frequente deve ter jogado junto 30 vezes, por aí. Eu perguntei uma vez, eu sei dizer uma única escalação do São Paulo de cabeça, assim, sem precisar ficar pensando, aquela que sai como música, que é do campeão paulista de 91.
que é Zete, Cafu, Antônio Carlos, Ronaldo e Nelsinho, Sidney, Suélio e Raí, Miller, Macedo e Elivelto. Eu perguntei para o Michael quantas vezes esse time jogou junto. E, se eu não me engano, foram tipo 10 vezes. Mas é uma escalação que fica na memória. Talvez a do Santos, do Pelé, aquela de Dorval, Mengalvio, Coutinho, Pelé e Pepe, talvez ela seja mais comum. Mas mesmo assim, a gente acaba sendo um pouco traído por essa questão da memória, a memória afetiva de alguns jogadores e tudo mais. O próprio São Paulo, tricampeão brasileiro, e campeão mundial um ano antes, é um time também que foi se moldando e mudando ao longo do tempo. O time que foi campeão paulista em 2005 era muito diferente do time campeão brasileiro em 2008. E aí a gente está falando de pouco menos de 4 anos de diferença, né? Então, assim, o time acaba sendo uma conquista, um elenco. Tá? Os jogadores reservas que entravam e em algum momento eles decidiam. Alexandre, qual a dividida que o São Paulino não pode perder? Eu vou cortar uma sílaba aí, vou tirar um di. A dívida que o São Paulo não pode perder. O São Paulo não pode perder essa chance que ele está tendo agora de recuperar anos de crescimento de dívida. O São Paulo tem que dar um jeito de se fortalecer financeiramente, mesmo que à custa de não disputar tantos títulos, fazer mais ou menos o que o Flamengo fez na década passada. É que o Flamengo ainda contou com aquele título da Copa do Brasil, que certamente ajudou. Talvez sem o título da Copa do Brasil o Flamengo não tivesse conseguido ir adiante. Esse é uma das coisas que o Capello fala no livro dele também, que eu achei bem interessante. E o São Paulo precisaria aproveitar essa chance de uma nova gestão para ir atrás disso, para não deixar passar essa oportunidade. Não estou dizendo que precisa diminuir 600 milhões de dívida em um ano, mas equacionalizar isso, montar times talvez mais baratos, né? E sair dessa situação financeira, porque senão o abismo para os clubes que faturam mais só vai aumentar. Isso o São Paulo não pode se dar o luxo de perder. Para finalizar, Alexandre, eu queria te perguntar, se fosse no passado, ninguém teria dúvida. Não, São Paulo encerrou o jejum a ser campeão paulista em 2021. Mas como os estaduais perderam a relevância, não o estadual paulista, mas todos eles, né? Algumas pessoas entendem que, não, o São Paulo é um clube muito grande, ele só vai encerrar o jejum ganhando uma Copa do Brasil, um brasileiro. Qual a sua opinião com relação a isso? O jejum acabou com a conquista do título paulista? O jejum acabou. É óbvio que se, sei lá, daqui a 5 anos o São Paulo só tiver ganho esse Campeonato Paulista de 2021, vai ser meio diferente. É que nem o título da Sul-Americana de 2012, que às vezes ele fica meio perdido ali no meio. O São Paulo não ganha nada, não ganhava nada fazia 12 anos. Não, o São Paulo ganhou a Sul-Americana de 2012. Então, assim, é óbvio que um título paulista não é a mesma coisa de um brasileiro, de uma Libertadores, de um Mundial. Não dá nem para comparar. Mas a questão é um título. É um título oficial. Então, não vou comparar também com a Copa Eusébio de 2013, que aí não tem nada que entrar nisso aí mesmo. Como todo título, ele é importante, só que tem seus graus de importância. Ele, para mim, é um título que ele aliviou uma pressão, né, uma pressão grande que já vinha de anos, mas você vê, 1 mês e meio depois, e esse troféu já derreteu, né, o troféu de gelo, como diz o Vitor Birner. Não serviu na primeira má fase, e ok, tudo bem, não foi uma fasezinha, mas também não é uma fase que é totalmente inescapável e tudo mais. Já não vale mais nada, você já vê fora Crespo por aí, você já vê coisas assim, tipo, questionamento de jogadores, o elenco que... Tem gente, aquele pessoal que eu falei, que não sabe do que está falando. Gente que há 1 mês e meio estava falando assim, tem um grande elenco, grandes jogadores, não sei o quê, e agora já está descendo a lenha, todo jogador é vagabundo. Esse foi o Alexandre Gisbrecht, ele é historiador, ele escreve sobre São Paulo, aliás, ele escreve todo dia sobre São Paulo. Eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho, Alexandre, até para que os São Paulinos que não conhecem, especialmente São Paulinos, claro, possam conhecer e possam acessá-lo. Dê o serviço do Anotações Tricolores, por favor. O Anotações Tricolores é um projeto de curadoria de notícias do São Paulo que eu comecei em janeiro. Ele completou 6 meses agora, essa semana.
Diariamente eu reúno as principais notícias sobre o São Paulo, de fontes confiáveis, né? Cito as fontes também, e agrupo em um mesmo lugar. Por que eu faço isso? Porque hoje, primeiro, você não tem uma cobertura como você tinha até poucos anos atrás, como você ainda tem em outros países e até em outros estados, que é uma cobertura impressa com o noticiário. Por que eu destaco impressa? Porque em um portal a cobertura é meio que infinita. Você nunca sabe onde você parou antes e onde você tem que começar de novo e até parar de novo. Então, é uma condensação. Então, você sabe que ali vão estar as principais notícias do São Paulo no dia anterior. Ele chega sempre de madrugada para os apoiadores. Em dias de jogos noturnos chega um pouco mais tarde, chega às 6, 7 da manhã. E aí o leitor pode ver, pode tentar entender um pouco mais do cenário. É óbvio, não é um cenário tão completo quanto seria alguns anos atrás, porque ninguém tem acesso ao São Paulo, né, aos treinos do São Paulo, nem a imprensa tem acesso ao São Paulo, e o São Paulo divulga muito poucas informações. Então eu tento fazer um filtro bem grande disso, tentar extrair todas as informações, contextos, buscar entrevistas recentes, mas que se encaixem nesse contexto e tudo mais. É um trabalho que eu faço com muito prazer e que eu acredito que seja um trabalho bem feito. Ele pode ser apoiado na plataforma do Apoia-se, né? Então apoia.se/anotações ou anotacões, e ele custa, para quem quer receber um PDF com essas informações, ele custa R$30 por mês. Quem quiser receber só as notícias, sem fotos, sem estatística, tudo mais, receber um e-mail só com o texto das notícias, ele custa R$20 por mês. É um trabalho que não existe mais. É um trabalho de nicho, sim, porque eu sei que tem muita gente que não está interessada em notícias na manhã seguinte, que quer a notícia no mesmo dia. Respeito, nenhum problema quanto a isso. E é algo que antigamente existia e hoje não existe mais, né? Então eu tento fazer essa parte. Gostaria que houvesse mais gente fazendo isso sobre outros clubes, mas não sei, vamos ver, dependendo de como isso evoluir, pode ser que inspire mais gente a fazer. Legal, Alexandre. Então, dado aí o serviço, acho que fica aí uma ótima dica, especialmente, claro, para o torcedor de São Paulo. Quero te agradecer, Alexandre, aí, por compartilhar esse seu imenso conhecimento sobre o clube conosco aqui no Dividido no All Sport, e desejar a você sucesso nesse seu trabalho e sucesso para o São Paulo também, claro, né? São Paulo que tenta se reerguer, digamos assim, depois de um período de fato muito difícil, mas já ganhou um título e vai reagindo, tentando reagir em meio a tantas dificuldades. De fato, concordo plenamente com você, né? Esse aspecto financeiro é o calcanhar de Aquiles do futebol hoje em dia, né? O futebol está muito caro e quem tem problemas financeiros, né, não tem realmente condições de competir como poderia com outros que têm alguma estabilidade. Isso parece que é um caminho até sem volta. Esse foi o Alexandre Risbert Pangenti. Ele é historiador, contou um pouco da história do São Paulo e falou muito sobre o São Paulo de todos os tempos, inclusive, quem sabe, até projetando um pouco do futuro do clube. Agradeço, Alexandre, a você que acompanhou o Dividida no All Sport. Até a próxima. Saudações. Qual?